Sim, mas tá usando a câmera aqui, não vou conseguir falar com o Gustavo, né? Oi, gente. A gente está tentando fazer aqui a manobra para que o Brega consiga. Oi, meu filho do meu coração, você também, Gustavo. Oi, tiozinho, eu recebi seu recado, viu? Adorei a sua mensagem. Oi, meu filho, Kaique. A gente está tentando fazer aí essa manobra para que o Brega entre por aqui e a gente consiga, para a gente prosseguir aí com a, a live. Então, vamos aguardar ele chamar aqui. Para que a gente possa conseguir. Aê! Vamos ver se ele para aqui. Deu certo! Eu acho que eu estou sendo boicotado pelo Instagram, viu? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo baixinho. Eu já aumentei aqui o meu som, mas eu te ouço um pouco baixo. O meu tá no máximo aqui também. Melhorou? Melhorou? Ok. Vamos aí. O máximo que pode acontecer é eu recorrer ao fone e aí eu vou pedir aqui para os meus assessores que estão aqui do lado, por favor, alguém me traga um fone. Eu tenho os assessores aqui dos lados e tal. Na verdade, O fone encontra-se lá embaixo na minha bolsa, por favor. eu tô te ouvindo bem. É, né? Tô te ouvindo Pois é. numa Tudo altura bem. boa. Não vamos mexer. Eu uso um fone e aí a gente faz isso. Não vamos mexer em mais nada. Oi, Mari, linda. Me Oi, diz uma, Claudinha. me diz Olha uma aqui, coisa.
Meus staffs aqui, ó, maravilha, tá vendo? Já... Os Fone, pastor. universitários estão aí ajudando? Eu vou, eu vou botar o fone aqui, senão eu não vou te ouvir. Tá bom. Pronto. Agora eu ouço. Tá me ouvindo bem agora? Agora, maravilha. Ah, então tá bom. Porque eu tô te ouvindo bem sem o fone. Tô até com o fone aqui, ó. Ah, olha só. Ah, mas não ligo. Relaxa, nós vamos de saudade, Claudinha. Eu Sem espero que problema. seja, Mari. Me diz uma coisa, você tem feito lives? Não, a sua live é a minha primeira. Ah, Ah! bom, então, E bom, eu então, de... ah, então, na verdade, não é a minha, é a sua, né? Porque você que é. você que me chamou agora. Ah! Que máximo! Então é a minha primeira live mega top, assim, porque me chamar o Pastor Bragantino para fazer live, eu Eu tô sou mega. eu passei a ser seu convidado agora. Ai, gente, que maravilha, que tudo! Só que, ó, só que aí muda tudo. Você que é anfitriã, e aí você tem que É. você que me entrevista, você tem que falar Não, comigo. não, pastor, olha só, vamos manter o combinado anterior. A gente só tá numa posição, acho que diferente aqui nas telas, mas a live é sua. Eu sou a sua convidada. E aí, vamos manter. Vamos manter, tá bom, vamos manter. Bom, na verdade, eu tentei, acho que foram 3 vezes que eu tentei abrir, e algumas Aham. pessoas tinham entrado, algumas que são comuns às minhas lives, e algumas outras que acho que é gente que você convidou, gente ligada. Sim, De qualquer maneira, essa live ela vai ser publicada nas minhas mídias, né? No Instagram, no ok. YouTube, no meu canal, no Facebook, enfim. E eu vou passar para a Nanda, que tem me assessorado, aí eu ponho vocês duas em contato e Ah, ok. ela te ensina como deixar nas suas mídias, tá bom? Uau, tá bom. Nanda, tenha paciência comigo, tá? Não, é tranquilo, é tranquilo. Mas, de qualquer maneira, muito bem-vindos todos e todas. Eu tenho Aham. feito, essa é uma live solidária, né? As minhas lives solidárias, elas têm a ver com gente que está à frente de alguma iniciativa que visa resgatar a dignidade de seres humanos, sejam eles quais forem, onde eles estiverem, não importa a idade que tenham, enfim. E você, eu acho que é a 7ª ou 8ª live solidária que eu faço, não é? E É. eu não sei assim quantos que estão aqui que sabem de você, mas é certo que há aqueles que verão e ouvirão essa live e querem saber quem é a Silvana Urbani antes de nós falarmos de Instituto Papel de Menino, Fundação Casa, FEBEM, enfim. Quem que é a Silvana Urbani? Ok, ok. A Silvana Urbani é esposa do Marcelo Urbani, Ok. mãe do Felipe, do Gustavo e da Marcela. Ah, eu e Marcelo estamos casados há 30. Esse ano faz 31 anos. Olha, Nossas crianças, da caçula para o mais velho, a Marcela tem 21, Gustavo 26 e o Felipe 27. uau! É. Uau! Eu estou dizendo esse uau aqui porque, pelas minhas contas, nós nos conhecemos lá em 2004. Então, É, significa dizer que são passados 16 anos. E quando eu os exato. conheci, esses homens e mulheres aí eram É. meninos. Eram
meninos. Eram. Há 16 anos. O Gustavo tinha 10 anos. Era Pois, aquele pois é. terror do Ministério Infantil. Pois é, exatamente, exatamente, É. exatamente, exatamente. Lembro-me, acho que nos conhecemos lá em abril, maio, né, de 2004. Foi por aí que Aham. nos encontramos e acho que vocês, acho que foi o primeiro pequeno grupo que eu frequentei, acho que foi o pequeno grupo de vocês. Né? Aham, aham. Não sei se, não, agora não lembro se foi na casa de vocês, se foi do Clariston, acho até que foi do Clariston, o nosso primeiro encontro assim de grupo, Aham. coisa assim. Minha memória aqui, trazendo a memória, né? Mas me diz Ah, uma coisa, naquele tempo, bom, então essa é a Silvana Urbana. Naquele tempo, você já estava lidando com alguma iniciativa no âmbito social, visando esse trabalho de resgatar a dignidade de alguém, naquele tempo já? aham. Sim, antes de responder a sua pergunta, eu só quero dizer para Lau que eu te amo, Lau. Ela colocou aqui um monte de coraçãozinho. Ah, ela Eu entrou amo aí. você, Lau, minha amiga. Muito Ah, bem, ali em 2004, é. eu e o Marcelo, nós éramos voluntários no projeto de alfabetização de adultos que havia na IBAB, né? Eu acredito que é um projeto que ele está lá ainda, mas enfim, ele foi a nossa, é, ele foi o nosso trabalho voluntário inicial, eu diria. Vocês Então, em tinham, 2004, vocês tinham chegado na IBAB em que ano? 2001, Ah, ok, ok. Então, quando eu é, cheguei lá, vocês já estavam lá uns 3 anos, então. estávamos Tá, lá um pouquinho. tá. Vocês sabiam de mim quando eu cheguei lá? Não, Não, não. Tá. Vocês estavam a gente se conheceu para valer lá mesmo, então. lá mesmo. Tá, tá. E é um Ah, encontro de vida, ok? Não é, abro mão dessa relação, dessa amizade de você, da Lau, nem me fale. Felipe, Arthurzinho, nada. Carolzinha, Maitê, não abro mão, tá? Não, nem me fale, nem me fale. Não, isso aí não está em jogo. Não, não, não. Não, eu estou perguntando para emendar a história. Então, agora, esse envolvimento seu e do Marcelo lá na alfabetização era assim a primeira vez envolvido num voluntariado ou o voluntariado é algo que vem com vocês já? Eu diria que o voluntariado é algo que já vem com a gente, porque antes de nós nos convertermos, a gente já fazia algumas ações. Perto de casa havia uma creche, quer dizer, não era uma creche, era um orfanato. Então a gente já fazia arrecadações aonde a gente morava, na rua da casa da minha mãe. Então juntava desde papel higiênico, porque não tinha no orfanato, leite, essas coisas. Então isso foi algo que a gente sempre esteve, foi natural, eu diria, né? Sim, É algo orgânico com a gente. sei, sei. Bom, aí então volto lá na alfabetização. Da alfabetização para a sua, assim, o seu debutar no ambiente da. Ainda era FEBEM na época? Era FEBEM na época, era. Na época era FEBEM. Quer dizer, Era. dali para você debutar no ambiente da FEBEM, como é que isso aconteceu? Qual foi o trajeto? Bem, nós éramos voluntários, né, no projeto de alfabetização de adultos lá na IBAB, e no ano de 2004, nós estávamos num encerramento, no final do ano de 2004, com os alunos, e um dos alunos do Marcelo, a gente começou a conversar com ele e ele contou a história dele pra gente. E ele estava ali terminando o ensino médio porque ele queria fazer
teologia. E aí eu falei para ele, tanta coisa para você fazer, você vai fazer justo teologia, né? Aí... Você não mandou ele falar comigo? Pois é, pois é. Aí ele... E aí a gente conversou com ele e ele contou a história dele pra gente. E a história dele foi assim, eu falei, uau, né? E aí como que você consegue, pensando comigo, como você consegue estar aqui? Ele, na época, quando a gente conheceu ele, ele tinha 26 anos, havia saído de casa aos 10 anos de idade, foi morar no centro da cidade, saiu de casa porque ele tinha uma família desestruturada, um pai alcoolista, e chegava em casa e era briga e batia, até o dia que ele viu o pai abusando da irmã, e aos 10 anos aquilo foi um abuso para ele, e ele então vai para a rua morar no centro da cidade. E aí ele conta que a adolescência dele, ele passou praticamente dentro da Fundação Casa. Ele passou em unidades naquela antiga FEBEM que tinha na rodovia dos imigrantes, e ele viu rebeliões lá dentro que eram constantes. Uma rebelião onde deceparam a cabeça de um outro garoto, de um outro adolescente, jogaram pelo muro, e ele havia passado por isso. E contando a história dele, ele diz que na última internação, na última vez que ele foi preso na Fundação Casa, ele saiu na FEBEM na época, ele saiu de lá com 19 anos e tentou o suicídio numa overdose de drogas e não teve sucesso. E quando ele acordou, ele estava no hospital. Haviam socorrido ele. E aí, então, ele decide aceitar ajuda e foi para uma clínica de recuperação cristã. E aí, ele se tratou e naquele momento que a gente conheceu ele tinha saído da clínica, havia procurado um grupo e uma instituição que, na época, fazia cultos aos domingos para eles, e a lembrança que ele conta, o testemunho dele, foi de que durante a overdose que ele teve, durante o transe, o coma, porque ele ficou de coma por uns 10 dias, ele diz que durante esse coma, ele lembrava das pessoas que faziam visitas aos domingos e que eram os crentes, e que dizia para ele que Jesus amava ele, que Jesus tinha um propósito na vida dele. Olha. E aí ele saiu de lá, quando a gente encontrou ele saiu da clínica e foi procurar essas pessoas que faziam esse trabalho, haviam encontrado, e a gente, quando conhece ele estava fazendo esse tipo de trabalho com os meninos que estavam na Fundação Casa. E aí ele vem com um convite. Você lembra do nome? Você lembra do nome dele? Sim, é o Marcos. Marcos Firmino. Marquinhos. O Marquinhos. É o Marquinhos. O senhor conhece o Marquinhos também. Nossa! Lembrei-me dele outro dia, não sei por que razão. Mas lembrei-me dele. Agora eu estou ouvindo essa história e eu estou aqui pensando, seria ele? Olha seria aí. ele, sim. Foi ele. Ele estava com 26 anos, você falou. Na época, nesse momento. Tá, ok. E foi no ano, de 2000, e foi no ano de 2004. Sim. No final do ano, e aí, depois de contar a história toda dele, ele vira pra gente e fala assim: inclusive, eu quero fazer uma festa de Natal lá na Fundação Casa, na FEBEM, para os meninos, e eu tô procurando alguém que me ajude com bolo e guaraná para fazer uma festa de Natal. E aí a gente olhou um pro outro, eu e o Marcelo, e aí falamos, e aí? Vamos. E fomos. Então, no dia 16 de dezembro de 2004, fomos para a Fundação Casa com bolo.
Eu lembro e desse Guaraná. papo, eu lembro desse papo de bolo e Guaraná, eu lembro. E nós fomos em 8 voluntários. Eu, Ah, Marcelo, mais 2 voluntários do nosso pequeno grupo. sei. Vosso filho, Felipe Bregantin, Felipe estava no meio. Felipe, Vitão, Biro e Wagner. Olha Ah, só, a quadrilha que eu levei lá para dentro. quadrilha total. E eles, viu, eles saíram. Pois é. Aí a gente entrou e eu me lembro até hoje, assim, da sensação que era, porque a gente foi ali no Brás, na rua Piratininga, aonde é a mesma unidade de atendimento inicial ali. E Uhum. antes de entrar, eu tinha um troço na minha barriga que eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É para eu entrar mesmo? Não é? É, não é? Vai, não vai? Porque se eu entrar nesse prédio, não tem por onde sair, só tem essa porta de ferro aqui, o que que a gente vai fazer, como que vai ser, enfim. Entramos. Quando eu entrei lá pela primeira vez, foi uma das vezes que eu digo que eu ouvi Deus assim audivelmente, que foi eu estou preso e você veio me visitar. E aí eu Olha, falei, nesse peraí, desenho, eu já nesse, li isso em algum lugar. já viu, Eu acho que já é a viu, minha mente. tem o endereço dele. Isso foi na saída de dezembro de 2004. Nessa ida de dezembro, 16 de dezembro de 2004. E aí a gente entrou, fui impactada com essa frase, com essa voz, e ao olhar na sala em que a gente entrou, haviam 110 meninos sentados no chão. Era um borrão cinza, porque todos estavam com a cabeça raspada, usando camiseta cinza e todos sentados no chão com as pernas encolhidas e a cabeça descansava no joelho. Então se olhava assim, era um negócio tudo cinza. E aí eu falei, meu Deus! E quando eles viram a gente entrando, eles viraram e olharam pra gente como se fosse uau! Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo, né? Você tem ideia de quantos eram Eram 110 meninos, na faixa etária de quantos anos? de 12 a 16. De 12 a 16. Silvana, Exato. deixa eu abrir um parêntese aqui, antes que eu me Aham. esqueça, que como foi você que abriu a live, quando nós terminarmos, você precisa Tá? salvar essa live, tá? A Hoje, hora que não fechar, é só Jesus que salva, não, pastor? não, nesse caso aqui Não. a gente que vai ter. A hora que você fechar, a hora que ela terminar, vai aparecer embaixo um jeito de você não exclui, mas você salva essa live. Porque aí Ok. vai ficar salvo no seu Instagram e Aham. a Ananda vai resgatar aí de você. Tá bem. Eu Tá achei por bom. bem fazer esse parêntese agora, porque a conversa Melhor. tá indo bem, eu não vou lembrar no final. Tá Tá bom? bom, tá bom. Fecha o parêntese. Maravilha. Vai embora. Oi, Bruna, beijo. Ó, 110. pastor, tem uns recadinhos que vai passando aí. Ó, Tá. quando fala senhora, isso daí é fundação, tá? Isso aí é FEBEM. Então toma Você cuidado. Você desativou? Você tá vendo os Ah, comentários aí? sim, sim, eu Porque, vejo. porque eu não estou vendo aqui, tá? Ah, ok, tá É bom. você que está vendo aqui. Aqui eu tô só com, com a, peraí, Bazar da Lira, Ângel e algum Goulart aqui. Gigular. Quem é a Gigular? Minha irmã, minha Ah, irmã. então, você está vendo mais recados do que eu. Se você quiser, inclusive, nos interromper e atender um ou outro recado, fica à vontade, tá bom? Aham. Ah, tá bem, tá bem. E aí, a gente entrou com essa galera, com essa quadrilha aí, essa mini quadrilha, que esses meninos eram
eram adolescentes na época, né? Felipe, Sim, Vitão e tal. sim. E aí foi essa a minha primeira experiência. E aí os meninos foram, porque eles foram fazer samba, foram tocar, e aí fizeram um louvor lá, tocaram, cantaram de tudo um pouco lá com os meninos, Uhum, tomamos o nosso guaraná, comemos o bolo, e aí tem uma situação aí que é muito legal, uhum. porque um garoto entre esses 110 chegou no vosso filho, Felipe, e falou assim para ele: Eu conheço você. Aí o Ah, Felipe, me conhece? ah, Eu conheço você. Aí ele falou: Mas como assim? De onde você me conhece? Eu conheço você. Você foi tocar um dia lá na igreja tal, não sei o que lá, não sei o que, do Tatuapé. E aí foi um dia que teve A, B, C, D e tal. Aí o Felipe ficou olhando pra ele e falou: Cara, era eu mesmo. Eu lembro desse dia. Ê, mundo O que que você pequeno. tá fazendo aqui? O E o que que menino nascer você... bem. E o menino na FEBEM. Entendi, entendi. E o que que você... E o Felipe falou pra ele: Mas o que que você tá fazendo aqui? E aí ele disse: É a vida, né? Mas eu sou lá daquela igreja. Eu tava lá no dia que você foi lá. Uau. E é interessante que ao longo desses 16 anos, o que tem de adolescente crente lá dentro é incrível. Aqueles que na hora do louvor pede para cantar o hino A, o hino B, o louvor C, é incrível, incrível. É, eu acho que é um dos corais, eu acho que é o coral mais lindo que eu já presenciei, são os meninos cantando na Fundação Casa. Muito provavelmente. Eu não tenho a menor É dúvida disso. incrível, é incrível, é. Então Agora, foi assim agora, a agora minha para primeira você, vez. vamos ali, dessa primeira vez, né? Aí entra 2005, e aí vem, qual foi o trajeto para você, assim, chegar no momento em que você se vê completamente conquistada por essa ideia. Além, óbvio, desse dia em que você ouve a voz de Deus e tal. Mas até que essas coisas aconteçam, sobretudo na engrenagem religiosa de uma comunidade, há uma Aham, série de complexidade, não é? E outra, aham. não dá para fazer sozinho isso, né? Quer dizer, quando é que isso ganha corpo, né, para se tornar algo com a visibilidade que acabou tendo dali por diante? É incrível, né? Porque eu voltei, a gente voltou de lá e eu acho que nem virou 2005, eu falei pro Marcelo: Ai, eu quero voltar. No Nos meio das últimos, férias. No meio das nos férias. últimos 15 dias de 2004, eu lembro que eu já falei isso para ele. E aí é interessante, porque eu queria voltar. Então, quando entrou 2005, eu fui atrás do Marquinhos. Marquinhos, eu quero voltar. Quando você for lá, você me leva? Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí começou assim. Então, 2005, eu comecei a fazer algumas visitas com o Marquinhos durante a semana. No segundo semestre de 2005, a gente já Lá começou mesmo, a ir lá naquele local ou em no outra mesmo cidade? local, no No mesmo mesmo local local. que eu fui a primeira vez. Ok, Isso. ok. E aí, em 2005, no segundo semestre de 2005, a gente já estava aí com a bandinha dos mesmos meliantes que eu citei anteriormente. Os Nós filhos dos já pastores, os filhos Os dos filhos pastores. dos pastores, foi. Filho do pastor Bregantin, filho do Ed Renekiewicz, filho. Era esse povo aí, foram lá. Aham, Olha, e tem uma coisa: os moleques, esses filhos dos pastores, eles se encontraram. aham. Pé no chão, É, né? Pé no chão, né? era, Pé sujo. era. E aí a gente começou
a fazer com regularidade, uma vez por mês, aos domingos, a gente ia para lá e os meninos faziam um som para eles, jogavam bola e a gente levava o salgadinho, chocolate e guaraná. Uhum. E aí a gente começou. Quando foi em 2000, no final de 2005, eu fui convidada para conhecer um complexo de unidades em Franco da Rocha e fui lá, conheci uma diretora de uma unidade. E disse para ela, junto com o Marquinhos, eu fui lá junto com o Marquinhos e contei o que que a gente fazia, como que era, e ela falou, eu preciso de vocês aqui. Então, em 2006, eu já estava em Franco da Rocha, lá no complexo, começando por uma unidade lá. E de 2006 para cá, eu continuo lá. Franco da Rocha é um... Ali virou seu habitat, então, né? Virou. Eu nem sinto, que parece que é um bairro aqui do lado. Então, a partir de 2006, eu comecei a ir para lá, e aí já tinha um grupo de voluntários, que era pequeno grupo, o nosso pequeno grupo, ou quem ouvia falar e quem conhecia a gente, e a gente ia contando, as pessoas, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, e isso foi... Oi, Roseli. Eu tenho aqui uma participante, eu não sei se aparece aí para o senhor, mas Não, é a não tá. Roseli. Roseli é uma querida, uma Não sei por funcionária quê, lá. não sei por quê, mas não estão aparecendo aqui para mim os que estão Ok, entrando na live. Então, você, por favor, seja uma boa falo anfitriã, daqui. que Tá, deve ter gente minha aí, inclusive. tá bom, tá bom. Gente do Brega, bem-vindos. Vocês são uns lindos, tá? E a Roseli, um beijo, querida. Eu amo trabalhar com você e você é uma profissional incrível, da qual eu Aqui, ó. tenho orgulho de chamar de amiga. Que É, delícia, que delícia. Bem-vindos todos, bem-vindos todos. Agora, me diz é, uma coisa, Sil. Houve um momento que esse trabalho, então, iniciado lá em 16 de dezembro, passou 2005, 2006, ele chegou a ser um ministério reconhecido pela comunidade, pela igreja? não. Não, né? Ele continuou voluntário. Não faz pergunta difícil. O senhor Não, porque falou que ia eu ser estou perguntando um. porque eu não lembro, realmente, eu não lembro. É O senhor muita falou que ia coisa. ser um papo parecido com aqueles que a gente faz na padaria. Então não faz pergunta difícil. Mas a gente só tem Não. algumas testemunhas aqui ouvindo a gente. É. Não foi Não, então ela reconhecido. continuou sendo um trabalho voluntário do pequeno Isso, grupo de vocês e com aqueles que se isso. aproximavam porque ficavam sabendo, enfim. Exato. Foi assim. Ok, É, ok. e aí a gente começou. Franco da Rocha é um complexo de 4 unidades. A gente começou a fazer as visitas em uma unidade. Depois, com o tempo, a gente recebeu o convite do diretor da outra unidade. Lá em 2010, tem uma unidade que foi inaugurada, a 4ª unidade inaugurada no complexo. A diretora também nos convidou para desenvolver o trabalho lá. E aí a gente foi ampliando e hoje a gente está aí atendendo com um projeto que a gente iniciou o ano passado. As 4 unidades. A gente vai conseguir contemplar aí as 4 unidades. Antes de, antes de você continuar no roteiro, assim, você está assim, fazendo o trabalho. Qual é o conteúdo do trabalho? Qual é o conteúdo do trabalho? Ok. A diretora, por exemplo, convidou você para fazer o trabalho lá. Que O trabalho é que, esse? né? Que Que trabalho é esse? trabalho. A gente ia lá dar passe nos meninos. E Brincadeira, brincadeira. nós estamos falando da Fundação Casa, que eu não sei qual foi o ano que deixou de ser FEBEM, né, para ser Ah, Fundação Casa.
e nós estamos falando de meninos e meninas, não é? Na faixa etária de 12 a 16 anos. De 12 a 17 anos, 11 meses e os 29 dias. Tá, ok. E aí a gente tem assim, se o adolescente é pego com os 17 anos, 11 meses, prestes, né, a fazer os 18, e a Fundação Casa, hoje Fundação Casa, ela recolhe, vai preso, entendeu, gente? Vai preso. Sim, Recolhe de recordo. 12 anos até esses 17 e tal. Se ele é pego aos 17, prestes a fazer 18, e o tempo de internação dele, que ele vai cumprir lá, for de 1, 2 anos, mesmo que ele faça 18, ele continua lá. Ele não é transferido para o sistema adulto. Então, essa é a faixa etária. O tempo de internação, como eles chamam, o tempo que ele fica lá privado de liberdade é de no mínimo 6 meses e no máximo 3 anos. Então esse é o período em que esses adolescentes que vão para a Fundação Casa são os períodos de cumprimento de pena. De sentença, de pena, Sim, isso. Ok. Mas assim, volta. Isso. Qual é o conteúdo do trabalho? O que O as conteúdo do trabalho fazem lá? O que essa diretora viu, né, na gente, para que ela falasse, olha, eu queria que você viesse aqui, vem fazer isso aqui. O que a gente fazia? A gente ia para lá no domingo com um grupo de música, sempre tem alguém que vai fazer um som lá para eles, vai tocar alguma coisa. Uma pregação da palavra. Depois a gente vai ouvir as histórias desses meninos. E a gente toma uma Coca-Cola e come um salgadinho e um chocolate. Vocês ficam Isso foi o que eu apresentei. Quantas horas? A gente fica lá, a gente fica da 1h30 até as 5 da tarde. Passamos lá umas 4 horas e meia lá. Ai, querido. Eu tenho um filho aqui na live dizendo que era a melhor visita. Ele foi visitado por nós aí, querido. Que legal. Bem-vindo aí, bem-vindo. E aí a gente essa hora fazia isso. Essa era a nossa atividade. Essa hora da escuta deles, né? Era uma hora que os voluntários se dividiam e cada um ou cada dois, com Exato. um ou dois também, quer dizer, formavam as rodinhas, onde ali era o momento de escuta das histórias. Tá, ok. Exatamente. Então era isso. E aí depois a gente ouvia, ou numa próxima visita, ou durante a semana, às vezes a gente era chamado lá para alguma reunião, para alguma conversa. E a gente começou a ouvir dos funcionários a seguinte expressão. Por que vocês não vêm aqui mais vezes? Porque quando vocês vêm aqui no domingo, a nossa semana é mais tranquila. Olha, por que tal e tal? Então, foi isso. Aí a gente começou a se envolver com as datas comemorativas que havia na Fundação Casa. Então, a gente fazia Dia das Mães, Dia dos Pais, do Dia das Crianças, e aí o envolvimento foi aumentando. Em 2008, a gente constitui um Instituto Papel de Menino a partir de 2008. 2008. A gente se constitui como instituição, e aí então nasce o Instituto Papel de Menino. Em 2008... Ele nasce a partir de uma atividade dos meninos, né? Que seria interessante que você contasse.
Sim, a partir de uma demanda e atividade dos meninos, né? A Ah, gente tinha, a gente nessas demandas que havia da unidade é, com relação a alguma coisa. Às vezes a gente já chegou a colaborar com as unidades com materiais básicos, sabe? De fazer doação de camiseta, porque o Estado não mandou, de meia, de cueca. Então a gente já transitou aí nesse lugar também. sim. E em 2008 a gente se constitui como instituto a partir de uma demanda que os meninos dentro da unidade faziam atividades manuais. Eles desenvolviam um artesanato que era feito a partir de papel celofane e papel sulfite. Então, as famílias que tinham condições de levar esse material, o adolescente podia fazer a atividade. E eram muito poucos os que faziam, e os que passavam vontade de fazer era maior, né? Porque não tinha condições, a família não dava para a família levar isso. E aí a gente então saiu para procurar como é que era esse papel e o que a gente podia substituir. Chegamos na embalagem de papel sulfite, e aí então no grupo de voluntários que a gente tinha, os voluntários recolhiam esse material. E aí eu comecei a pedir na escola, no escritório, em todo lugar, gente, vai recolhendo material, né? E nesse recolhimento de material, a gente então tem a surpresa de que um dos voluntários, uma voluntária, estava recolhendo papel e a gerente dela perguntou o que era aquilo, onde que ela ia com aquele lixo. Ela disse: isso não é lixo, isso é usado, e descreveu o que a gente fazia. E aí ela pediu uma amostra do que a gente fazia, a gente mandou a amostra para ela e ela encaminhou as amostras do que a gente fazia para a empresa fabricante da embalagem do papel sulfite, que é a Antilhas a Embalagem. Uhum. A Antilhas. Nós estamos falando do papel que é a embalagem daqueles pacotes de sulfite, né? De sulfite, isso. Essa Ok. daí. Ah, E aí esse caminho foi que a gerente dessa empresa onde essa voluntária trabalhava marcou uma reunião com uma pessoa da Antilhas e pediu para que eu fosse. E aí eu cheguei lá e encontrei a Sandra Ramos, diretora de RH da Antilhas, uma parceira incrível também da gente, e contei a história para ela, o que a gente fazia. Ela falou: eu preciso marcar uma. Eu vou marcar uma reunião com o meu diretor comercial lá e a gente vai conversar a respeito disso que vocês estão fazendo. E aí eu fui para uma reunião na Antilhas e cheguei lá, contei a história. Somos um grupo de voluntários que faz isso, vai para lá final de semana, joga bola, canta, lê a Bíblia e ouve os meninos e faz artesanato. E aí eu recebi a resposta deles dizendo: eu quero sonhar com você isso que você sonha para esses meninos. E aí eu falei: uau, tá, e como que a gente vai fazer isso? E aí eles disseram: você precisa se constituir como organização para que a gente possa caminhar junto. E o ano passado, 2018, a gente celebrou 10 anos de parceria com a Antilhas. Eles fizeram um evento, convidaram alguns clientes e fornecedores deles, e uhum. aí a gente, então, fez a comemoração de 10 anos de parceria da Antilhas com o papel de menino. Deixa eu E aí, de fazer, lá para... deixa, deixa eu fazer outro parênteses aqui. Como você que chamou a live, vai aparecer aí os últimos 2 minutos. Ixi, tá, Vai aparecer aí para você. A hora que tá. tiver faltando 2 minutos, o Instagram vai te avisar. Então, nós Tá. vamos fazer o seguinte. A gente vai até o final, ela vai cair, você vai salvar essa live, não vai deixar de não salvar, tá bom? Vai salvar essa live
e vai abrir outra live, tá bom? Para a gente Ok. ir um pouco mais, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o dia de hoje com algumas informações que eu acho que são importantes a gente passar para deixar isso aqui Tá. registrado, tá bom? Fica de olho aí. Ok. Tá bom. Tá, Ah, deixa eu voltar um pouco. Antes de continuar, sobretudo nessa oficialização da parceria com Antilhas e a criação do Instituto Papel de Menino, enfim, de 2004 para 2010, ah, passaram, quer dizer, 3, 4, 5, 6 anos. Me diz uma uhum. coisa, qual é a colheita disso? Ou quais são os testemunhos que você tem da colheita dessa sementeira que é de 16 de dezembro de 2004, né? Pra cá. Para cá, incluindo o meu Uhum. filhote nessa história, né? Quer dizer, essa sementeira, né? Qual é a colheita disso? Nossa. Bom, a gente tem. Eu acho que a oficialização do Instituto Papel de Menino é uma colheita incrível disso. Sem dúvida, claro. O número de voluntários que a gente tem envolvidos nos projetos, nas atividades que a gente desenvolve lá dentro também, isso é incrível. Uhum. E aí, eu vou incluir nisso os voluntários, a criação do instituto, as atividades que a gente faz e as histórias dos meninos, essa eu vou deixar por último. Então, eu só vou pontuar duas coisas, que foi a criação do instituto em 2008. A gente começou fazendo atividades aos domingos. Depois disso, eu fiz uma cola aqui, porque senão também eu me alongo. Claro. Além além das visitas que a gente realiza ainda até hoje aos domingos, que são visitas, esses encontros de domingo são encontros de cuidado, são encontros de escuta, são encontros de lazer e encontros para a gente comer um chocolate e tomar uma Coca-Cola, né? Sim. Isso é o que a gente tem no domingo. Depois do domingo, a gente foi ampliando a nossa atuação dentro da Fundação Casa. E aí a gente já realiza aula de barbearia, a gente tem atividades com eles sobre habilidade socioemocional. Então a gente tem grupos de adolescentes onde a gente vai trabalhar isso, conversar sobre isso. A gente continua fazendo artesanato com eles. E em 2019 a gente tem a criação da nossa padaria escola. Que legal! Que a padaria escola, ela é a padaria escola é filha de um grupo de voluntários que foi para a fundação. E aí, assim, o voluntariado ao longo desses anos permanece. Existe eu não diria um rodízio, mas de tempo em tempo há um novo brotar, né? Um turnô, né? Então vem um grupo, aí a gente trabalha alguns anos e esse grupo vai trocando, vai mudando, vem um outro grupo e aí então a gente chega no 2019 a partir de um grupo de voluntários que foram para a Fundação Casa. Esses voluntários são do grupo que eles fazem, chama o Vida e Missão, que é o pastor Robson que desenvolve isso, e ele utiliza ali o Seminário Batista e tal, e é um grupo de voluntários dali. Eles eles têm aulas práticas e 2 vezes por ano vai um grupo de alunos para a Fundação Casa comigo.
E um desses grupos eu dividindo com eles que eu tinha o sonho de fazer uma padaria escola lá dentro, para que os meninos aprendessem esse ofício e que Franco da Rocha tem uma característica que recebe muitos meninos do interior. Então, esses meninos, o interior já tem uma dificuldade. E aí você volta sendo você o ex-FEBEM, né? Porque é Sim. assim que é conhecido. E ia lá, passou na FEBEM, chegou da FEBEM. E aí, se já não tinha possibilidade ou oportunidade, aí que não vai ter mesmo. Sim. Então, com a padaria, a gente pensou, ele pode conseguir um trabalho no mercadinho, até mesmo na padaria da cidade, em algum lugar existe um forno, uma fermentadora, um lugar que faça pão. Sim. E aí a gente conseguiu esses queridos que um ano depois que eles foram para lá, eles me ligam, um deles liga e fala, olha, sabe aquele sonho que você falou da sua padaria e tal? Você pode me dar o endereço para a gente mandar entregar as máquinas para Uau. você fazer o pão? E aí eu falei, uau, eu fiz esse uau aí. Eu falei, uau. Eu falei, como assim? Eles disseram, é isso mesmo, a gente quer... a gente aqui se organizou e tal, e nós queremos doar para vocês as máquinas. Uau. E aí veio forno, amassadeira, uma que bate massa, outra que corta o pãozinho. Então, é um maquinário profissional, onde a gente ministra as aulas de panificação básica para Aonde eles, está esse maquinário? lá na Fundação Casa, em Franco da Rocha. Lá mesmo. Lá mesmo. A partir do maquinário, a gente foi desenhando, pensando possibilidades, a gente faz isso aqui dentro da fundação, fora da fundação, como que a gente faz e chegamos, e foi incrível esse processo, porque a gente desenhou um projeto dizendo, a gente vai fazer aqui fora, traz os meninos aqui para fora, a fundação tem essa possibilidade, existe essa possibilidade dos meninos saírem para fazer o curso fora e depois retornarem. Então a gente faz assim e aí a gente tem um local onde vai dar aula e a gente consegue vender a produção e tornar o projeto sustentável. E aí a gente reuniu um grupo de ex-internos que a gente acompanha aqui fora. E isso também é uma das ferramentas do projeto, uma das coisas que a gente faz, que é o acompanhamento pós-cumprimento da medida. Que a gente acompanha aí e por quanto tempo é indeterminado. É o adolescente que determina o quanto que ele quer andar com a gente ou não. Então, a gente tem isso também. E aí a gente pensou, vamos fazer aqui fora. Reunimos eles e dissemos para eles, olha só, o que vocês acham disso? E colocamos o projeto para que eles vissem. E aí eles olharam e falaram assim pra gente, pode parar, vai dar certo isso não. Não vai dar, e fizeram os apontamentos das dificuldades que nós teríamos para fazer essa oficina aqui fora, para que os meninos pudessem ser capacitados. E aí a gente falou, ok, a gente não vai fazer aqui fora, vamos fazer lá dentro. E aí, nesse processo, a gente, lá em Franco da Rocha, a gente tem uma superintendência que como são divididas, a divisão organograma lá da Fundação Casa, a gente tem uma superintendência fantástica e uma superintendente incrível. Então, eu levei para ela a demanda e falei, e agora? A gente pode fazer isso aqui? E aí ela falou, olha, vamos estudar isso, eu vou ver quais são as possibilidades. E aí ela me deu o retorno dizendo, ok, vocês podem fazer aqui. E aí foi cedido um espaço onde a gente reformou esse espaço todo e as máquinas foram entregues lá e desde o ano passado a gente então ministra essa oficina de panificação básica para os meninos e eles saindo de lá
eles estão habilitados a manusear essas máquinas no local onde ele for trabalhar. Hoje lá, nessa unidade, quantos meninos estão lá? Bom, por causa da pandemia, houve uma desinternação Sim, bastante grande por conta dos riscos desses adolescentes ficarem lá. sim. Então, eu vou dizer a respeito da capacidade que a gente tem de formação na oficina, tá? Tá, Porque eu não tenho o número atualizado de tá, quantos são. A tá. capacidade é de que tem 3 unidades que comportam 88 adolescentes cada uma. E a outra unidade, 56. Então, chega em torno de quase 300, 8, 16, 24, 300 e poucos adolescentes nesse complexo. Tá. Que a gente tem contato direto com eles de 3 unidades. 2 de 88 e uma de 56. As oficinas, elas acontecem, elas são trimestrais e em cada oficina a gente consegue atender 10 por oficina, 30. No ano a gente consegue formar 120 adolescentes Entendi, entendi, na panificação básica. entendi. Então, Eles, isso é o que a gente iniciou o ano passado. entendi. Me diz uma coisa. Bom, eu tenho a impressão que essa live deve estar chegando ao final, tá? Não apareceu nada aqui ainda, tá? Ela vai aparecer aqui em cima. Aqui em cima. Tá, Ela vai aparecer os últimos 2 minutos. Aí, tá bom. se cair, você abre outra e me chama novamente. Pra Oi, gente... João! O Boca entrou, pastor. João Boca entrou aqui. Acabou o nosso sossego. Acabou, né? João, querido. Desativa ele, não deixa de ficar falando. Desativa. Não, olha, ele foi gentil. Ele falou assim, ó, 2 lindos, amo, amo, amo. A gente também te ama. Então deixa ele aí. Deixa ele, deixa. É, E agora, aí é isso. agora esse ano, por conta da pandemia, a rotina se alterou completamente. Sim, a rotina, nós estamos sem rotina, né, na fundação desde março. Tá, As medidas adotadas pela Fundação Casa foi que somente os funcionários podem entrar no complexo durante essa pandemia. Então, as atividades que os terceiros, que é onde a gente se enquadra, os terceirizados, estão suspensas, a família, inclusive que a também não família. pôde entrar. Inclusive, a família está sem contato durante esse período todo aí de pandemia. E não tem A gente previsão, não tem prognóstico. não, ainda não. Não recebi nada. A gente já teve a nossa parceria Fundação Casa, Papel de Menino, com relação à padaria, ela acontece, ela se renova todo mês de julho. E aí a gente fez a renovação, isso para a gente é um bom sinal. Então a gente está aí disponíveis e apostos para a hora que eles disserem, pode vir, vai começar, a gente tá aí prontos para começar. Sim. Deixa eu E aí... Deixa eu colocar meu celular para carregar aqui. Peraí. Ixi, tem isso também, né? Isso acontece, celular descarrega, ai meu Deus. Vou ficar atenta aqui também. A gente está usando, né? Pois é. Agora me conte, comece a contar algumas histórias. Esse